Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MatTests. Hoje trazendo mais uma avaliação completa de veículo aqui para o canal. E hoje o protagonista desse vídeo é a Nissan Frontier 2.3 Turbo Diesel aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse modelo, vamos falar dos pontos fortes, pontos fracos, fazer uma avaliaçãozinha dinâmica, seja em terreno acidentado, quanto também em asfalto regular. Antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o like no vídeo já de cara, que isso ajuda muito no algoritmo do YouTube. Deixem nos comentários depois se vocês gostaram do vídeo, quais mais carros vocês querem ver no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar o sininho para notificações de novos vídeos e bora! Bom pessoal, a Nissan Frontier hoje, ela já é um dos carros mais consagrados do mercado. Ela já tem uma ampla história no mercado nacional. Disputa em mercado com a S10, com a Ranger e com a Hilux principalmente, né? Nesse modelo aqui que a gente vai olhar, ela é um modelo manual, então não é câmbio automático, é um modelo manual. E dessa caminhonete eu particularmente acho ela muito bonita. E aqui a gente vai trazer alguns detalhes estéticos para comentar no vídeo para vocês. Começando pelos pneus e pelas rodas, nessa versão a Frontier vem equipada com pneus 255/70 aro 16. Esse aro 16 um pouquinho menor, né, considerando caminhonete, dá um aspecto bastante off-road pro visual aqui da Frontier, né, a rodinha pequena e os pneus grandes. Em questão de design, a Frontier não tem tantos pontos assim diferentes em questão de desenho ousado. Ela vai para um lado mais conservador até, mas não deixa de ser um carro bonito. Aqui no farol a gente percebe algumas regiões escurecidas aqui e também no farol de neblina a moldura cromada. Sendo nesse caso aqui a versão mais básica, ela vai ter alguns itens estéticos que são mais simples, né, como os retrovisores e maçanetas em plástico fosco, sem detalhes cromados ou sem detalhes de pintura na cor do carro. Na traseira ela traz aqui a inscrição de Frontier na tampa, no lado esquerdo e no lado direito, o 4x4. Nesse modelo a gente tem freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira. A gente entrar aqui na Nissan, essa é a chavezinha da Frontier, símbolozinho da Nissan, um formatinho diferente, não é retangular. Acionamento tipo canivete. E para esse modelo a gente tem somente bloqueio e desbloqueio do carro pela chave, começando aqui desbloqueando ela. A ideia aqui da Frontier e normalmente das picapes médias é justamente trazer um veículo de trabalho, né? Então ele é um veículo que é muito simples na concepção e nos materiais utilizados, porque a proposta é realmente, principalmente nessa versão mais básica aqui, não é trazer uma proposta de luxo, né, ou de grande requinte, mas sim um veículo que vai resistir ao longo do tempo sem apresentar problemas em sua funcionalidade, né? Então aqui a gente vê a ampla aplicação de plásticos no interior do carro, nos forros de porta e principalmente aqui na região do painel. Aqui no banco do motorista ele tem regulagem de altura e de inclinação das costas de forma mecânica, por alavanca. Entrando aqui no cockpit, na posição do motorista da Nissan Frontier, a gente vê essa concepção bem simples que eu comentei. Então, bastante plástico, né, aplicado, plástico seco por todo o painel e aqui também nos forros de porta. Na região em que há o apoio do cotovelo do motorista, a gente tem um tecidozinho e uma costura para dar um contraste com o plástico, mas no mais, bastante plástico. Aqui vale ressaltar, essa multimídia a gente não vai comentar no vídeo, porque não é a multimídia original do carro, certo? Aqui nessa versão mais básica da Frontier a gente tem um volante bem simples em concepção, sem nenhum comando, né, nele. Aqui na esquerda a gente tem os botões de desligar o controle de tração. Esse botão aqui de saída de vento, ao que tudo indica, parece ser, do ar-condicionado. E aqui o botão de abertura da portinhola do combustível. Aqui na esquerda a gente tem a regulagem elétrica dos retrovisores, bloqueio e desbloqueio das portas, bloqueio dos vidros, função automática de levantamento somente para o motorista, mais acionamento aqui no banco do motorista para os 4 vidros do veículo. Aqui então o câmbio manual que eu citei, são 6 marchas, sendo a ré para baixo e para o canto
direito, a gente tem porta-copos, bastante limitado aqui, o dono está usando mais como porta-objetos, mais um porta-objeto aqui, alavanca de freio de mão próxima ao motorista e apoio de braço, sendo no apoio de braço também um porta-objetos aqui bem grande, também sendo bem utilizado. Então na região central do console a gente tem botão de alerta bem no meio, ar-condicionado, somente uma zona, não é dual zone nesse caso, e aqui embaixo o diferencial aqui, né, no caso, para esse veículo utilitário, a questão de seleção dos botões de tração, sendo normal 2WD, o 4x4 na relação normal, o 4H, e você pode apertar e mudar o 4x4 para a função de reduzida. Aqui, farol de neblina, acionamento por botão, e o Hill Descent Control para assistência em descida e ajuda e facilita para as questões de perda de tração durante uma descida íngreme, normalmente em terrenos acidentados, em que é necessário um controle eletrônico mandando tração ideal e frenagem ideal para cada roda, para que você desça em linha reta uma pirambeira e não venha a estar envolvido em qualquer tipo de acidente nessa manobra um pouquinho mais arriscada. Então nesse carro aqui a gente tem essa função. Aqui no volante, com ele destravado, a gente tem regulagem somente de altura, mas não de profundidade. Agora aqui, com os bancos setados para minha posição de dirigir, vamos ver como é o espaço no banco traseiro. Então aqui a gente tem o banco traseiro, 3 lugares, certo? Sendo os 3 lugares com cinto de 3 pontos. Vamos subir aqui para ver como que comporta. Para subir um pouquinho mais alto, dá para pegar por aqui. E temos o espaço traseiro, certo? Como vocês podem ver, existe aqui coisa de 3 dedos do meu joelho para o banco da frente na minha altura de dirigir, na Nissan Frontier. Lembrando que eu tenho 1,80 m, mas ficou sobrando esse espacinho. Eu confesso que estou confortável aqui. E vocês podem ver aqui na minha cabeça, não chega a também 3 dedos da minha cabeça no teto, então não vou ter nenhum risco de bater a cabeça no teto aqui, no caso dos bancos traseiros. Falando entre os outros bancos aqui, vocês podem ver que existe espaço, eu acho que até cabem 3 adultos, mas não vai com o maior conforto possível, talvez por uma viagem mais longa. O que mais pese não é nem o espaço das pernas, mas sim a relação de ângulo entre a posição das coxas e a posição das costas, que é muito próximo a 90 graus e não é a ergonomia ideal para trajetos de longa distância. Aqui para o banco traseiro, os passageiros têm direito a 2 saídas de ar-condicionado e mais nada. Caso você esteja viajando em somente 2 pessoas no banco traseiro, existe a possibilidade de apoio de braços aqui no banco traseiro, com opção de 2 porta-copos também para levar suas bebidas, e aqui aproximadamente cabem 2 latas tranquilamente. Aqui o acionamento para abertura da tampa do porta-malas por alavanca. É um peso médio aqui, já vi tampas mais pesadas, mas também já vi tampas mais leves. Aqui a gente está gravando um carro que justamente é usado como se deve na função de utilitário, então tem algumas cordas ali, mas a gente consegue dar uma olhada no espaço aqui da caçamba. Edição coloca aqui a capacidade de volume da caçamba da Nissan Frontier para a gente informar o pessoal. E aqui debaixo do capô a gente tem um motor que já é bastante conhecido da linha da Nissan, turbo diesel 2.3, né? Em deslocamento volumétrico. Ele é um motor compartilhado com a Renault Alaskan na Europa e na Argentina, sendo que a Renault Alaskan divide toda essa plataforma aqui da Frontier que a gente está vendo. Ele é um motor bastante honesto, ele desempenha 190 cavalos no diesel, né? E traz seus 45,9 kgfm de torque a somente 1.500 rotações, ou seja, um torque absurdo, a baixíssima rotação, característica dos motores turbo diesel. Então é um carro com grande capacidade de reboque, retomada, e que vai responder rápido justamente por todo esse torque, mesma potência sendo somente 190 cavalos. Antes da gente ir para a parte dinâmica do teste, deixando a parte estática para trás, vamos ouvir o ronco desse 2.3 aqui na partida. Meia chave, tacômetro na esquerda analógico, velocímetro também analógico na direita, e vamos dar a partida aqui. Roncão do motor diesel.
Nesse caso aqui a gente está falando de um carro de quase 35 mil quilômetros rodados. A gente tem ali a sinalização no painel de qual está sendo a tração naquele momento. A gente consegue ver pelo desenho que estamos somente com a tração traseira nesse momento. E temos uma mistura aqui de painel, uma parte analógica e uma parte digital. Vamos então para a parte dinâmica do teste. Bom, pessoal, começando aqui na parte dinâmica, a gente vai pegar um trechinho de paralelepípedo para ver como que esse carro, né, como que a Nissan Frontier responde em termos de ruído nessa situação de rodagem sobre paralelepípedo com terreno irregular. Agora, num trechinho de asfalto bem lisinho, com algumas curvas, para a gente ver como que a Frontier se desempenha, né, nessa questão dinâmica, utilizando um trecho bem mais regular de asfalto. Então aqui a gente sente aquilo que é muito comum das picapes dessa dimensão, né? A posição de dirigir é altíssima. A gente sente a passagem aqui das ondulações do asfalto passar de forma bem leve para a condução, bastante confortável, né, inclusive. Mas ao mesmo tempo, nessas curvas mais curtinhas, a gente sente a rolagem, né, da carroceria, justamente por ter essa suspensão mais elevada, e também a questão de trabalho do próprio pneu, que acaba dobrando um pouco nas curvas por ser mais alto. Mas é uma velocidade que nem a gente está agora aqui. Então a gente está uma velocidade de aproximadamente 60 km por hora nessa estradinha. É bastante tranquilo, super seguro. De nenhuma forma essas questões que eu situei do centro de gravidade alto, a questão de rolagem da carroceria e a própria suspensão de nenhuma forma passam insegurança ao guiar. Isso a gente fala comparando somente com veículos mais próximos do solo, mas com outras propostas. Agora um pouco da resposta do câmbio e do motor da Frontier. A gente está em terceira marcha, numa subidinha, vamos reduzir para segunda e vamos dar uma esticada. Responde bem o câmbio. Ele é um câmbio bem longo aqui na manopla. Vocês vão ver no vídeo aí que eu tive até uma dificuldade de passar para a terceira e não para a quinta marcha aqui. Mas a questão do turbo diesel, né, e a questão do torque em baixíssima rotação, em 1500 aqui, a gente vê que isso faz toda a diferença nas situações de redução em que você precisa dar um pouco mais de pé e o carro desenvolve super bem. E é uma situação que, para uma condição de estrada, principalmente quando você está com o carro carregado, com a família a bordo, vai passar bastante segurança em situações de ultrapassagem. Eu particularmente gosto muito de câmbio manual. Com certeza na versão mais de topo, com automático, te dá uma questão de luxo e de se preocupar menos ao guiar, né? Com mais uma coisa, deve atender super bem. Mas trocar a marcha aqui num motor a diesel turbo com bastante torque, 46, né, quase kgfm de torque, é muito satisfatório e muito gostoso para quem gosta de dirigir. Lama para ver como que a Frontier responde aqui utilizando o 4x4. Ontem choveu bastante aqui, então essa é uma situação que com certeza você precisa utilizar esse tipo de condução, e acho até que um carro com tração somente dianteira ou somente traseira não seria capaz de passar por esses desafios. Jus a aplicação desse carro utilitário 4x4, vamos selecionar aqui o modo de 4x4, né, high e não a reduzida. A gente vê aqui no painel que os 4 eixos estão acesos, então os 2 eixos, né, e as 4 rodas estão funcionando simultaneamente. E vamos pegar um trechinho de lama para ver como que a Frontier responde. Visual aqui. Bom, então aqui a gente vê que tem bastante grama, que diminui bastante a aderência, e bastante lama aqui também. 4x4 segue ativo e trabalhando. Aqui a gente sente, claro, que ele sendo um veículo utilitário, que é feito para carregar bastante peso na caçamba, você acaba tendo um comportamento, sim, um pouco de cabrito aqui, né? Ela pula bastante nessas elevações aqui do terreno, por não estar carregado. Eu tô sozinho aqui no veículo.
mas não é nada demais, até porque ao mesmo tempo você sente que ela passa por essas elevações e ondulações aqui no terreno com muita facilidade, né? A gente tá falando aqui de uma picape média, então esse tipo de ondulação não é de nenhuma forma um desafio para ela ultrapassar. Chegou num trechinho que teve bastante lama. Vamos tentar passar com ela no 4x4 high mesmo e ver se ela vai, mas bem na maciota, na primeira marcha aqui, trabalhando, tracionando, tracionando, tracionando e sem problema nenhum. Tiramos de letra como se não fosse absolutamente nada com o 4x4 acionado, sem precisar nem mesmo da reduzida para fazer essa manobra. Eu vou fazer uma manobra de 180 graus. Para quem tem caminhonete ou veículos 4x4 que existe a possibilidade de você destravar a tração, né? Sempre recomendo voltar para o 2WD, porque existe um grande esforço em raios muito pequenos de manobra para você usar as 4 rodas fazendo essas manobras de justamente esterço completo do volante. Inclusive, se você tem um 4x4, experimenta deixar ele ativado e faça essas manobras de 180 com todo o volante esterçado, andando de ré, andando de frente, que você vai ver o esforço que o cardan e o diferencial fazem para compensar essa diferença de giro entre a roda interna e externa, o movimento. E vocês vão ver que é muito mais prático para o veículo fazer a manobra com somente tração em um dos eixos, e aí depois que você fizer, se você precisar do 4x4, você pode voltar. Mas essa é uma recomendação que eu faço justamente para não estressar tanto o sistema em manobras que não precisa e que só vão gerar mais esforço aí no cardan e no diferencial sem necessidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do Mad Test nessa avaliação completa da Nissan Frontier 2.3 Turbo Diesel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários se vocês querem ver mais vídeos desse de avaliação de carros no canal. Deixem esse comentário, então. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, que isso ajuda muito com o algoritmo do YouTube. Agradeço muito se vocês puderem já deixar o like e se inscrevam no canal, além também de ativar o sininho para notificações de novos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos no próximo teste, no próximo veículo, e tchau!